E aí, pessoal? Unidade 5, agora a gente vai falar sobre modernismo, ok? Então, vamos lá. Então, antes da gente começar a falar sobre os autores, vamos entender um pouquinho o que foi esse movimento aí do modernismo, essa escola literária, tá? Eu peguei, antes de mais nada, eu peguei esse mapa mental lá no canal que se chama Descomplica. Tem vários mapas mentais ali, tá? É bem legal, é só você assistir o vídeo e de baixo ali na descrição, ele encaminha você para um link para você baixar os mapas mentais, tá? Tem de várias fases, várias matérias, é bem legal esse canal no YouTube, ok? Então, o modernismo ele vai ser considerado um movimento literário que ele vai começar justamente em 1922. E lembra o quê, gente? Semana da Arte Moderna, ok? O final dele, a gente diz que o final dele é incerto. Por quê? Alguns estudiosos dizem que o final é na década de 60, outros falam que é na década de 80 e outros falam que se estende até os dias de hoje, ok? Então, esse movimento ele vai vir justamente para quê? Para dar uma ruptura, ok, dos modelos artísticos convencionais, ou seja, ele vai fazer uma arte completamente nova, tanto na pintura, na literatura, tudo quanto é arte, na música, vai ser completamente diferente, algo completamente novo. Então, eles vão chegar justamente para fazer o quê? Para quebrar os padrões artísticos, ok? Sabe aquela famosa chutar o balde? Eles vão chegar chutando o balde, ok? Metendo o pé na porta para realmente romper com tudo aquilo que o pessoal já estava acostumado, ok? Então, o marco maior do início seria a Semana de Arte Moderna, ok? E justamente eles vão querer fazer o quê? Uma independência cultural do referente ao Brasil com os outros países, que a maioria das vezes a referência era a Europa, tá? Então, no modernismo, nós vamos ver três fases. Então, a primeira fase é a fase heróica, que ela vai de 22 até 30. Tanto que algumas vezes você pode ver o pessoal falando ou os modernistas de primeira fase, ou também falando que é a geração de 30, ok? Aliás, desculpa, a geração de 22, a geração de 30 é a segunda fase. Essa geração de 22, eles vão valorizar o quê? A liberdade formal, a valorização das temáticas dos cotidianos, ok? Também eles vão falar muito sobre a questão do manifesto do pau-brasil e o manifesto antropófago, ok? O que são esses manifestos, tá? Um breve resuminho só para vocês entenderem. O do pau-brasil, ele justamente, ele vai querer uma arte própria, os dois vão estar lutando por essa arte própria brasileira, ok? E a gente sabe que, por exemplo, qual foi um dos produtos mais exportados para fora? Foi o pau-brasil. Então, eles fazem essa menção para que haja uma exportação também da cultura, da literatura brasileira para fora, ok? Já o movimento antropofágico, tá? Ele vai ser um pouquinho assim, ele é bem semelhante com o do pau-brasil, porém ele vai ter uma força maior, ele vai ser mais radical, mais exigente, ok? Porque essa questão aqui ele faz uma menção referente a devorar aquilo que somente é necessário do outro, ou seja, a gente importar a cultura exterior somente o que é necessário, porque do restante, a qualidade, a quantidade de obras, né, na literatura, na música, a gente já tem tudo já aqui no Brasil que é necessário, ok? Então, quais são os autores principais aqui na primeira frase? A gente vai ter o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e o Manuel Bandeira, ok? Que a gente viu lá naquela parte ali do pré-modernismo na aula anterior, tá? O Manuel Bandeira. Já a segunda fase, ele vai de 1930 a 1945, tá? Que é justamente aquela geração de 30, como havia comentado. O que vai estar rolando aqui no Brasil? A gente vai estar na Era Vargas, vai ter o fim daquela política café com leite, que é aquela mudança, né? Aquela inversão entre os políticos, né? Entre São Paulo e Minas, né? Vamos ter também a Segunda Guerra Mundial, e nessa geração de 30, ele já tem um cunho mais social, ok? Uma política mais social. Principalmente na questão ali do Nordeste, tá? Vai ter muitos autores ali naquela região. E a gente vai ter, por exemplo, Graciliano Ramos, Jorge Amado, o Carlos Drummond de Andrade, que a gente vai falar um pouco mais à frente.
Vinícius de Moraes e Cecília Meirelles, ok? Agora, na terceira fase, é uma fase já considerada um pouco pós-moderna, ok? Por quê? Porque nas outras fases, na primeira e na segunda fase, lembram que é a questão do modernismo, de romper os padrões, fazer tudo diferente, ok? A gente vai ver um pouco mais para frente, no João Cabral de Melo Neto, que ele vai falar justamente o quê? Ele vai voltar um pouco àquela questão dos parnasianismo, ok? Desse tipo de literatura. Mais para frente eu vou explicar com detalhe. Então, na terceira fase, a gente vai chamar isso de geração de 45, tá? Nessa fase, vai ter muita questão da pluralidade, das formas de estética. Então, aqui tudo agora tem que ser mais certinho, coisa que nos anteriores já era uma questão mais livre, você podia produzir da forma que você quisesse, ok? Então, quais são os principais nomes aqui na terceira geração, ou a geração de 45? A gente tem o João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa e Clarice Lispector, ok? Cada um na sua questão. Por exemplo, o João Cabral de Melo Neto, uma poesia mais substantivada. O Guimarães Rosa é uma prosa mais poética, ok? Na questão de sertão e o mundo. E a Clarice Lispector, ela é mais introspectiva, ela mergulha no profundo do ser, ok? Nos seus personagens. Agora vamos falar um pouquinho sobre cada autor, tá bom? Aqui a gente vai destacar somente 4, que é os que estão na apostila. Então, o primeiro deles, a gente tem o Oswald de Andrade, ele foi um dos pioneiros ali do movimento do modernismo, né? Da Semana de 22, né? Juntamente com a Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti e essa galera aí, ok? Então, ele vai fazer parte da primeira fase do modernismo, ele vai fazer uma releitura da história do Brasil, ele vai ter aquela questão do nacionalismo muito crítico, e a poesia dele vai ser uma poesia mais humorada, uma paródia, tanto que uma das paródias a gente vê justamente no poema Canção do Exílio, lá do Gonçalves Dias, querendo falar, minha terra tem palmeiras. Então, numa das partes desse poema, ele pega e fala, minha terra tem ouro, né? Justamente para fazer uma certa crítica à exportação do ouro daqui do nosso Brasil. O poema dele vai ter muita síntese, que é uma coisa mais simples, né? E o cubo futurista, tá? Aqui, eu esqueci de mencionar, no modernismo, eles vão ter uma certa influência, não 100%, das vanguardas europeias, tá? Se vocês não lembram sobre as vanguardas europeias, eu vou deixar aqui o card também, falando sobre essas vanguardas, que faz um pouquinho uma breve explicação para vocês, ok? Depois a gente vai falar um pouco sobre o Mário de Andrade, tá? Ele também vai estar junto com o Oswald de Andrade, vai fazer parte da primeira fase do modernismo, né? Que é o pessoal da geração de 22. Ele foi um excelente professor de aulas em várias universidades. Foi amigo de Oswald de Andrade, da Anita Malfatti. Ah, esqueci de mencionar uma coisa para vocês. O Oswald de Andrade, ele era casado com a pintora Tarsila do Amaral, ok, pessoal? Então, voltando aqui para o nosso Mário de Andrade. Ele vai falar muito sobre a alienação do homem da cidade grande, principalmente na questão do materialismo, ok? Porque a gente está naquele boom da fase industrial, do comércio, da burguesia, ok? E ele vai fazer muita crítica e exalta também a cidade de São Paulo, tanto que tem lá o livro Paulice a Desvairada, né, com bastante humor. Aqui das vanguardas europeias, ele vai utilizar muito do expressionismo, o cubo-futurismo e o surrealismo. E ele vai ser um difusor, ele vai difundir muito a cultura brasileira por vários lugares, porque ele acaba indo tanto para o Nordeste, para o Sul, para o Sudeste, e ele vai fazer aumentar a questão da cultura, falar bastante, entendeu? De cada região. E a obra mais sublime dele, né? Macunaíma. Depois a gente vai falar agora sobre o Carlos Drummond de Andrade, tá? Ele já vai fazer parte da segunda fase do modernismo, que é a geração lá de 30. Ele já vai ter uma visão já mais pessimista. Ele faz muito questionamento do lugar do homem ali no universo.
o mundo para ele é caduco e as instituições já estão falidas, principalmente a instituição política, a igreja e assim por diante. Então, ele tenta compreender o mundo, mas ele acaba não conseguindo. Então, a gente pode dividir a obra dele em 3 fases, tá? A primeira fase é entre a oposição entre o eu, que ele considera como o ser errante, e o mundo, que é aquela questão do questionamento o homem no lugar no universo, ok? Que aí ele vai ter o livro alguma poesia. Na segunda fase, ele vai ter já um cunho mais de poesia social, que é ali na fase mais ou menos da década de 40. Então, a gente tem como destaque o livro A Rosa do Povo. E na terceira fase, ele vai ter uma poesia mais existencial, ok? Que é ali da década de 50, que ele vai escrever o livro Claro Enigma, ok? E agora, por último, e não menos importante, João Cabral de Melo Neto, tá? Ele vai fazer parte da terceira fase do modernismo, que também a gente chama ela como geração de 45. E aqui eu vou mencionar aquela questão do parnasianismo, como eu havia mencionado com vocês. Como a gente não chegou a estudar essa escola literária em nenhuma das duas disciplinas, só para vocês entenderem, o parnasianismo, ele vai ser uma escrita ali, o texto é um texto mais metrificado, um texto mais certinho, as palavras mais assim, o mais correto, não é uma linguagem tão coloquial, ok? Então, a preocupação é de realmente da forma do texto, ok? É um texto mais descritivo, diferente das outras fases do modernismo, é os versos livres, você produz da forma que você quiser. Agora, aqui já tem uma preocupação com a estética, que é justamente o que esse poeta ele vai ter, tanto que ele vai ser chamado como poeta engenheiro. Por quê? Quando a gente pensa no engenheiro, a gente não pensa numa estrutura, num prédio reto, tudo certinho. Então, a mesma coisa ele vai fazer aqui com os textos dele, ok? Ele vai ter uma preocupação com o tipo de palavras que ele vai usar, com a estética. Então, aqui a gente vai ter as pessoas que escrevem nesse formato, nessa época, eles vão chamar de neoparnasianismo, que seria o novo parnasianismo, ok? Então, ele vai rejeitar os modernistas anteriores, que é os versos livres, que escreve do jeito que quer. Ele vai ter uma rigorosa construção linguística, é a preocupação justamente com o texto. Então, ele é contra o individualismo e a subjetividade, coisa que a gente vê muito isso na Clarice Lispector, ok? E a linguagem dele é uma linguagem mais objetiva, metalinguística, uma coisa mais visual, ok? Como eu tinha mencionado, aquele texto bem correto. Então, aqui a gente vai ter muito soneto também nos versos dele, ok? Que é aquela questão, os versos decassílabos. E uma das obras mais importantes dele, aquela peça teatral que é a Morte e Vida Severina, ok, pessoal? Bom, terminamos por aqui, mas eu dou um conselho para vocês. Vocês viram que assim, a literatura é só um pedacinho da literatura brasileira. A literatura brasileira ela é extremamente rica. O que eu senti falta nessa disciplina é deles terem seguido uma ordem cronológica, porque eu acho que quando a gente faz de acordo com a linha do tempo, fica mais fácil de compreensão ao invés de temática, minha opinião particular, né? Então, se de repente vocês têm interesse em se tornarem professores de português e quiserem ir por essa área de literatura, o que eu aconselho? Vocês pegarem e pesquisarem realmente de acordo com a ordem cronológica e pesquisar cada autor, porque realmente a gente tem uma literatura muito rica aqui no Brasil, ok? Então, ficamos por aqui e boa sorte para vocês aí nas AS, ok? Bye, bye!